O segredo do bem-estar entre tribos talvez seja a condição de aproximação, que gera uma noção de pertencimento e portanto um certo nível de respeito. É o que podemos ver quando nos deparamos com um papagaio se alimentando junto de outros gatos, gatos que circundam a sua região, o que acaba promovendo um certo grau de intimidade, claro enquanto dura a abundância de alimento, pois também temos relatos de canibalismo entre membros da mesma espécie quando são deparados com a fome extrema. Onde poderíamos encontrar princípios de fala no exemplo dos hominídeos, que tiveram que aperfeiçoar sua comunicação para que pudessem estabelecer suas leis, naturais e biológicas, leis que possibilitaram um convívio mínimo entre os seres. A Lei da Irreversibilidade de Doulo, proposta em 1893 pelo paleontólogo belga nascido na França Louis Doulo, afirma que um organismo nunca retorna exatamente a um estado anterior, mesmo que se encontre colocado em condições de existência idênticas àquelas em que havia vivido anteriormente, mantém sempre alguns vestígios dos estágios intermediários pelos quais passou. O que essa lei poderia significar, entre outras coisas, que uma vez iniciada regras primitivas de convivência, não poderia regredir, ou seja, tenderia a evoluir também para outros tipos de códigos. Isso incluiria a tentativa de comunicação através dos gestos, a princípio, e posteriormente o uso da fala. Assim como o que fora predito acima, ao fazermos menção à lei de Gauss, quando instituiu o princípio de exclusão competitiva, quando afirmou que duas espécies competindo pelo mesmo recurso não podem coexistir com números populacionais constantes. A competição leva à extinção do concorrente mais fraco ou a uma mudança evolutiva ou comportamental em direção a um nicho ecológico diferente. Significa que no estado de escassez as relações se deterioram resultando em rivalidades múltiplas, imperando a lei do mais forte. O padre francês Teilhard de Chardin disse uma vez que o homem teria ingressado no mundo através das pontas dos pés. Isso significa que ter de andar fora dos esconderijos das árvores teria o obrigado a observar o meio não só para melhor promover a caça do seu alimento, mas para aumentar sua chance de defesa. Creio que tudo isso teria sido instigado pela falta de alimento causando pelas necessidades de adaptação, deixando aos poucos os hábitos herbívoros, passando cada vez mais a ter hábitos carnívores, muito por conta do abandono de sua atividade arborícola, rumo ao bipedismo, tornando-se aos poucos cada vez mais onívoro, segundo Facchini. Sob o ponto de vista cultural, esse aparecimento é preparado, também, pela possibilidade de usar as mãos, ainda que de modo rudimentar, para segurar e cortar. Ao lado desses elementos de continuidade, aparecem, porém, novas características, principalmente na organização do cérebro e nas manifestações culturais, como a fabricação de utensílios cada vez mais aperfeiçoados e a organização do território. Facchini, Fiorenzo, Pag 25, 1997.